Saúdo os irmãos que estão presentes no templo e também aqueles que estão via internet, pela live, em suas casas ou em outro lugar. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos estudando lições muito importantes. Elas fazem parte de um curso. Esse curso é sobre o segredo da comunhão cristã. É isso que nós estamos estudando aqui. Segredo da comunhão cristã. E hoje é a lição de número 7, que tem como título 3 coisas nós vamos estudar aqui hoje. Não mintam, não mintam, confesse os seus pecados e terceiro, perdoem uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Esse estudo está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9, e também versículo 12 a 13, do mesmo capítulo. E no livro, na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tem inúmeros textos, mas nós não vamos ter condições, como eu já me referi, de falar sobre esses outros textos, que são muitos. E a gente não vai ter condição de falar sobre todos. Mas, pelo menos aqui o texto básico, né? Que a gente chama de textos básicos. São esses. Então, a gente vai começar com a mentira. Não mintam. Não mintam. Nós temos uma história que ficou famosa no livro de Atos, lá no capítulo 5 de Atos, quando Ananias e Safira venderam suas propriedades e levaram a oferta para a igreja. Era um costume naqueles dias. Eles estavam tendo aquele costume. E Ananias, querendo passar por também uma pessoa que estava ali entrosada no meio dos postos discípulos, ou seja, fazia parte do grupo, em todo sentido, né? Em todo sentido. Eles venderam as suas propriedades e levaram a oferta, como outros estavam fazendo. Só que os outros levavam as suas ofertas integral e punha lá, na igreja para a obra social. Sabe por quê? Porque eles achavam que Jesus ia voltar logo. Que o motivo disso aí, a gente tem que entender que era esse. Jesus falou que voltaria em breve. E eles achavam que Jesus vai voltar logo. Então, para que a gente vai ter casa, vai ter fazenda, vai ter negócios? Vamos vender e colocar aqui na igreja. E vamos ficar aqui numa comunidade única, gastar o nosso dinheiro tudo junto. E assim eles fizeram. E vai lá Ananias e Safira, vende uma propriedade, leva lá o dinheiro, mas não levaram todo o dinheiro. E falaram que sim. Eis aí o problema. Se eles tivessem falado, nós trouxemos aqui uma parte, vamos ficar com outro tanto, porque nós vamos precisar. Para nossas responsabilidades que temos aí. Não. Eles falaram que era aquilo. Em consequência, por causa dessa mentira, Pedro diz que eles mentiram para o Espírito Santo e morreu o marido, depois veio a Safira e ela morreu também. Foi ali uma pena de morte, né? Pena de morte por mentir. E o apóstolo Pedro falou que eles tinham mentido para o Espírito Santo. Então, isso aqui é a introdução do nosso estudo, né? Introdução do nosso estudo. Dando prosseguimento ao estudo,
Nós vamos agora para a exposição de outros textos. E vamos entrar nesse texto que é o texto do nosso estudo aqui. Em Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Lá diz assim, é um mandamento claro, que diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aqui nós já podemos ver uma razão primeira porque está aí o mandamento de não mintais uns aos outros. Porque diz aqui o apóstolo Paulo nesse texto dizendo, porque vocês já despiram do velho homem com suas práticas. Mentira é falsidade. Mentira é coisa que não agrada a Deus nem aos homens. Eis a razão por que um crente não deve mentir. Porque mentira não agrada a Deus nem aos homens. Por quê? É falsidade, irmãos. Falsidade. Então, na falsidade, não pode. Quem gosta de falsidade? Você gosta? Você que me ouve aí, me vê? Você gosta de falsidade? Claro que não, né? Vai dizer, não, pastor, essa não. Pois é. Então, o crente não deve mentir, diz aqui o texto, porque é uma prática do velho homem, da incredulidade, uma prática mundana. O mundo não vê nada de mal. Nem um pouquinho de mal em mentir. O mundo não vê. Por quê? Isso é uma prática comum. Uma mentirinha, mentir nos negócios para ganhar mais, ganhar um dinheiro mais, né? Mentir. Enfim, é uma prática mundana. Mas diz o apóstolo Paulo, olha, não façam isso não façam isso, porque isso é coisa do velho homem, vocês não são mais velho homem, velha mulher, vocês são novos, vocês nasceram de novo, vocês estão em Cristo, são nova criatura, já foram transformados pelo poder de Deus. Então agora vocês não podem viver nas práticas mundanas, vocês são de Deus agora, vocês são de Cristo, vocês são nova criatura. Não mintam, falem a verdade, porque Jesus é a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse lá em João, que sabe quem que é o pai da mentira? O diabo. Então nós não podemos mentir, nem participar da mentira, porque é do pai da mentira. E continua o apóstolo Paulo em Efésios 4, 25. Agora, outro texto, Efésios 4, 25, dizendo, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O apóstolo Paulo aqui vai chamar atenção para isso que eu já falei, já mencionei. O apóstolo Paulo aqui vai mencionar a questão de que nós fazemos parte do mesmo corpo. E falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros do mesmo corpo. Então, é aquela história que Jesus falou. Não façais aos outros aquilo que você não queira que faça a você. Se você mente, você não pode fazer aquilo para o outro que você não quer que faça para você. Se você não aceita a mentira, como você quer mentir para o outro? Prezados irmãos, prezadas irmãs, então, eis a razão do mandamento, não mintais uns aos outros. Mas a gente conhece muito aqueles tipos de mentiras. Aqui o autor da lição menciona algumas mentiras. Falsas acusações contra o próximo. Ele cita os textos que eu não vou poder ler pelo tempo, tá? Esgotado, mas os irmãos têm a apostila, eu creio que vocês já leram em casa e podem ler depois. Mentirinhas ou mentirolas
Mentirinha de brincadeira. Irmãos, eu quero aqui fazer fazendo uma retificação, né? Que a gente está falando aqui dessas coisas que são levadas a sério. São coisas da seriedade. Por quê? Porque às vezes existe brincadeiras que, vamos dizer, até são mentiras de brincadeiras, mas que a pessoa revela naquele momento, isso aqui foi uma brincadeira, viu? Não leva a sério, porque foi uma brincadeira. Isso não é verdade, não é assim. Não é isso que aconteceu. Enfim, eu estava só brincando com você. Isso a gente sabe que existe. Porque isso não é uma coisa... A gente não pode ser, na vida, aquela pessoa sisuda, né? Aquela pessoa que tem que ser tudo quadrado, tudo quadradinho, que senão você está no pecado. Olha, se você é desse jeito, você não está no mundo. Você não é gente. Você não vive como gente. Não é nesse sentido. Brincadeiras que depois se desfazem, são reveladas. Não pode deixar a pessoa enganada, que aí já é pecado. Eu estou falando das brincadeiras que não são levadas a sério, que são reveladas, que são brincadeiras. Isso existe em famílias, em colegas de trabalho, enfim, entre amigos, e existe. E desde que seja revelado que não havia necessidade, a intenção de mentir era uma brincadeira, está resolvido. Não pode deixar a pessoa enganada, porque aí já é o pecado. Então, mentirinhas, né? Mentirosa. Enfeitar ou exagerar a verdade. Também é uma mentira. Gabar-se de coisas que realmente não fizemos. Parecer uma coisa que não é. Isso também é mentira. Racionalizar ou desculpar o pecado. Quer da gente, quer do próximo. Desculpa, né? Fazer uma desculpa. Racionalizar. Diminuir ou subestimar o caráter ou as ações do próximo. Isso tem muito por aí. Brincadeiras e trotes que enganam e prejudicam o próximo. Então, aqui está aquilo que eu já falei. É o que prejudica o próximo. Brincadeiras e trotes que prejudicam o próximo. Aí é pecado. Aí não é coisa de crente. Mas, como eu disse, desde que você não faça isso com esse sentido, eu não vejo mal, desde que seja as pessoas têm intimidade para isso, né? Claro, enfim. Entenda bem, aonde que eu quero chegar. Deixar de cumprir promessa feita a Deus ou ao próximo, que é o caso de Ananias lá, né? Enfim. O que isso implica para o dia a dia do cristão? Cristãos, como eu disse, devem ser sinceros e abertos. Por quê? Porque nós estamos vivendo em comunidade, membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. E deve ser assim, para o bom funcionamento do corpo de Cristo. A Bíblia não nos apresenta apenas um mandamento negativo. Em Efésios 4, 5, 25, 29, temos que a responsabilidade positiva de falar de tal modo a verdade que outros membros do corpo sejam edificados. Porque a mentira é uma falsidade e aí não edifica nada, né? Claro. Não se esqueça disso. Para que o grupo de cristãos tenha diante do mundo um testemunho autêntico, é preciso que nos apeguemos de todo o coração à verdade. Vamos fechar aqui, né? Porque, como eu disse, o tempo está bem curto para a gente. Eu estou aqui fazendo um resumo, tá, irmãos? Fazendo um resumo. Agora vamos passar para a segunda parte, que é confesse os seus pecados uns aos outros. Coisa que também, aqui em Tiago é o apóstolo da ética cristã. Tiago é o apóstolo, ele não era apóstolo, né? A gente fala apóstolo, e muitos irmãos por aí falam apóstolo, pregadores falam apóstolos. É o hábito. Paulo era apóstolo, quase todo mundo que escreveu era apóstolo, então
Mas Tiago era irmão de Jesus, não foi apóstolo. Depois ele foi considerado. E quando ele foi pastor da igreja de Jerusalém, então aí ele foi considerado, mas ele inicialmente ele não era apóstolo. Mas o que eu digo é que ele escreveu aqui assim: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros. Para quê? Para serem curados. Aqui, confessar pecado uns aos outros. Tem coisas que nós precisamos ter em mente nessa questão de confessar pecado uns aos outros. Primeira coisa, você não vai sair aí falando, contando a sua vida para qualquer irmão, qualquer irmã, no caso das irmãs, né? Os homens, qualquer irmão. Não. Você tem que ter sabedoria nisso. Eu creio que Tiago também está falando isso para a liderança. Era no caso da liderança. Por quê? Não vai sair contando sua vida de qualquer maneira. Mas, voltando aqui ao espírito desse texto, eu acho que a gente pode considerar de uma outra maneira do que eu já estava falando. Que eu queria deixar bem claro aos irmãos que é bom ter cuidado nessa área para não arranjar problema. Porque o irmão pode não estar preparado para ouvir a sua confissão e fazer daquilo uma fofoca, fazer daquilo coisas assim, que vai prejudicar você. Então tem que saber as pessoas que você vai contar. Mas muitos acham, eu também estou achando, e aqui pela lição também eu estou achando, que Tiago está falando isso, confessar pecado uns aos outros, que Jesus falou lá em Mateus capítulo 18, era no sentido do pecado contra o irmão. Pecado contra o irmão. Não é no sentido pecado contra Deus. Na Igreja Católica parece que tem a confissão auricular, que lá eles pretendem resolver os problemas da pessoa com Deus. O sacerdote, ele perdoa o pecado da pessoa com Deus. Não. Cada pessoa tem o seu pecado, tem diferença. Pecado para Deus se pede perdão para Deus. Pecado contra o irmão, ou contra uma pessoa, vou dizer aqui, pode nem ser irmão, pode ser uma pessoa que você ofendeu, que você fez algo ou falou algo dele ou dela. Então, esse texto de Tiago, ele é aplicável certamente irmão com irmão. Por quê? Confessai uns aos outros seus pecados, orem uns pelos outros para serem curados. Então, o pecado traz doenças. Não vamos aqui esse exagero que a pessoa está doente por causa de pecado, mas o pecado é uma causa primária, como eu já preguei aqui, já falei, fiz live sobre a causa primária da doença no mundo, que veio do Éden, lá do pecado original. Então, o pecado traz doença no sentido, doenças psicossomáticas, por exemplo. Pessoa, ela ofende outra pessoa e ela fica com consciência de culpa. Ela introjeta aquela culpa, e ela passa a ter uma doença, pode ter doenças psicossomáticas, que são geradas normalmente nas áreas mais frágeis do corpo, tipo intestino, até coração. Então, por isso, a oração, a confissão e a oração cura, porque vai livrar a pessoa daquela culpa. E muitos dizem assim, eu acho esse raciocínio legal, vocês já ouviram esse raciocínio de que quando a pessoa peca
ou ofende uma outra pessoa, ou a pessoa te ofende, vamos pensar no contrário também. Existe isso aí, a raiz de amargura de Hebreus. Então a pessoa gera uma raiz de amargura, aquela culpa gera uma raiz de amargura. E é um tipo de veneno para o corpo dela, para a mente dela, é um tipo de veneno. E quando ela resolve isso, resolve colocar em pratos limpos com o seu próximo. Nós não estamos falando aqui com Deus, que deve também ter a mesma maneira, porque nós temos um relacionamento vertical e horizontal. Vertical é relacionamento com Deus, vertical com os irmãos. Quando é horizontal com os irmãos, vertical com Deus. Quando nós estamos mal com os irmãos, nós ficamos mal também conosco mesmos. Se nós estamos mal com Deus, também nós ficamos mal conosco mesmos. De forma, irmãos, que essa questão do perdão é muito importante de uns para com os outros. Sim, é importante perdoar e orar uns com os outros. Como eu disse, deixa bem claro aqui que é no sentido aqui humano. É algo que nós precisamos resolver entre uns e outros, entre nós e o nosso próximo. Então, esse é o assunto de confessar seus pecados uns aos outros. Tem muito mais coisas que a gente poderia falar, mas vamos caminhando. Um assunto que está ligado a esse assunto aí, o assunto próximo, que está ligado ao confessar pecados, perdoe-se mutuamente, que eu já falei um pouco sobre isso aqui. Eu adiantei, né? Deus não pode contemplar com aprovação o meu pecado. Seus olhos são puros demais para olharem o mal, como afirmou Abacuque em 1:13. Então, mandamento, prosseguindo, que eu já até falei bastante, mas tem coisa para falar, que está aqui em Efésios 4, 31 e 32. Esse texto de Efésios 4, 32, eu aprendi, eu tinha 8 anos de idade, numa EBF, na igreja que era Escola Bíblica de Férias, que tinha nas igrejas antigamente. Eu aprendi, eu tinha 8 anos de idade, numa EBF. E quem fazia EBF era minha tia, irmã da minha mãe. E eu guardei esse texto. Mas o mandamento: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. E eu vou ler mais um pouquinho o outro versículo, porque eu quero fazer aqui esse enquadramento, né? Na carta quase paralela escrita aos cristãos de Colossos, Paulo disse: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros. Nós já tivemos esse estudo numa lição passada sobre suportar uns aos outros. Volta aqui, né? Suporte-se uns aos outros, que não é fácil, mas o mandamento é para suportar. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Então, o ponto que eu disse que eu queria fechar esse item aqui,
nesse momento é esse, onde o apóstolo Paulo coloca a razão que nós devemos perdoar, porque também nós fomos perdoados. E olha, não foi poucas, não. Não foi pouca. Eu até estava comentando com meu filho hoje aqui, ele é pastor, em Bela Vista. Pastor Batista da Segunda Batista de Bela Vista. Ele estava comigo desde esse final de semana, e nós ouvíamos uma música chamada Amazing Grace. Em inglês significa imensurável graça, grandiosa graça. E aquele autor daquela música, do Amazing Grace, a letra original, que já está muito deturpada por aí, mas aquela letra começa dizendo que a graça do Senhor é maravilhosa e grandiosa, porque perdoou um sujeito que, no inglês, o termo que ele usa é um sujeito, um bandido. É o sentido daquele texto que ele falou lá, é esse. É um sujeito que não merecia nada, é um cafajeste, era um bandido, canalha, e que o Senhor salvou. Então, é maravilhosa essa música. Eu, quando vejo a letra original, eu choro. Ainda que essa letra tem quase 200 anos, mas era o tempo dos avivamentos, tempo do arrependimento de pecado, tempo da tristeza pelo pecado. O autor dessa música, ele era traficante de escravos, e ele se converteu, e ele viu a situação que ele estava diante de Deus, e ele então compôs essa letra. A música acho que não foi dele, foi depois, mas ele compôs a letra da Amazing Grace. É uma música que nos Estados Unidos, no Reino Unido, canta em todo grande momento da nação, do povo, se canta. Mas já perdeu aquilo que era. A música continua linda, mas a letra já está meio deturpada por aí. Então, prezados irmãos, a razão do apóstolo Paulo falar, olha, vocês têm que perdoar, porque vocês foram perdoados por Deus e vocês não prestavam, vocês não eram nada, vocês eram lixo, eram capacho, era esse coisa que põe no chão, me chama aí, tapete, não, mas aquele de limpar o chão, né? Era uma coisa assim, e vocês foram salvos. O Senhor morreu, Jesus morreu quando a gente não precisava, a gente não merecia nada. Era morte mesmo, era inferno mesmo. Mas o Senhor nos salvou pela sua graça e misericórdia. Agora, ele fala, por que vocês não perdoam os outros? Por que vocês não perdoam os outros? Pensa o que você foi. Pensa como você era. Meus irmãos, o tempo então está chegando. Mas eu quero dizer aqui, só para finalizar, perdoar o próximo não é facultativo, é mandamento. Perdão deve ser sincero, de coração, como disse Jesus em Mateus 18, 35, aquele texto que eu já falei, que eu citei. O irmão que perdoa tem a obrigação adicional de fazer todo o possível para trazer de volta o ofensor. O caminho da obediência a um bom estado de saúde mental e espiritual. Perdoar um irmão é mais um ato de vontade do que emoções. Porque se a pessoa for por emoção, não perdoa, não. Ele não perdoa. Ele perdoa porque ele foi perdoado. É por uma vontade. Que mandamento o Senhor falou. E eu disse aqui todas as razões por que eu devo perdoar, né? Muitas vezes uma pessoa diz, perdoar é esquecer.
Não. O Manford George, termo perdão, de uso frequente em nossa linguagem, mas pergunto-me, quantos de nós já paramos para pensar em seu real significado? Já procuramos pensar no que de fato acontece quando perdoamos? A essência de perdoar é dar, doar. Isso é perdoar. Dar, doar. Você não é esquecer. Não é esquecer. É doar, doar de si mesmo. É amar. Mas, meus irmãos, então, o tempo acabou. Concluindo a lição de hoje, essas 3 coisas, né? 3 verdades. Não mintam, confessem os seus pecados e perdoe uns aos outros. Concluindo, Deus quer que perdoemos, mesmo que o irmão não tenha cumprido a sua obrigação e de confessar e pedir perdão. Ou seja, perdoar não depende do outro, depende de você. A bênção é sua. É você que precisa do perdão. Esse negócio é interessante. Olha só. Jesus falou assim: se alguém pecar contra ti, vai entre ti e ele só. Procura teu irmão. Entre ti e ele só. Ah, Senhor, mas ele que pecou contra mim, eu que vou? É. Jesus disse: vai. Se alguém pecar contra ti, vai ter com ele, entre ti e ele só. Meus irmãos, fica aqui aquelas pontos para discutir, né? Que se fosse presencial, nós íamos discutir, mas para a reflexão de vocês aí que me escutaram tudo isso aqui até agora. Como a mentira pode prejudicar a vida da igreja? Diante de tudo aquilo que nós falamos de mentira. Como a mentira pode prejudicar a vida da igreja? Qual o limite da confissão de pecado entre os irmãos? Jesus um dia falou que é 70 vezes 7, mas no sentido, não é 490, não. Aquilo Jesus queria dizer que é infinito. Quais são as exigências que devo fazer ao meu irmão antes de perdoá-lo? A exigência? Nada. Nenhuma. Eu não tenho que exigir. Então, prezados irmãos, esta é a lição de hoje. Que Deus abençoe a todos que participaram e que tenhamos um culto na sequência agora abençoado com a palavra o pastor Uberlan para encerrar esse momento. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, aleluia. Mais um ensinamento da palavra de Deus aos nossos corações. Não mintam. Bem prática bem direta esse estudo, né? Não mintam uns aos outros, porque a mentira é do diabo, porque a mentira traz transtorno, realmente traz muita... Ainda que no mundo é normal, mentira, é normal, mas Paulo apresenta o motivo ali, é que nós não somos mais do mundo. E confesse os seus pecados uns aos outros, né? Houve algum problema com o irmão, conversa com ele, né? Se o irmão pecar contra ti, vai lá entre ti e ele só. Nunca esquecendo isso, um conselho maravilhoso que está em Mateus 18, o pastor já destacou aí, é a gente e a pessoa, não pode falar para os outros. E aí que muitas vezes a gente, ao invés de falar com a pessoa, fala para todo mundo, menos com a pessoa. E aí é que dá problema. Sim, já passei muito isso. Então, isso é verdade mesmo. Então, você pegar é uma realidade. Fala com a pessoa, a gente acerta com a pessoa, ninguém fica sabendo, como é Everaldo. E a coisa fica tranquilo, né? E claro, termina aí o estudo colocando sobre perdão. Evidentemente, né? Perdoar. É fácil perdoar? Não. Perdoar é algo divino. Perdoar não é natural, é sobrenatural. Perdão é algo de Deus. Mas nós temos o Espírito de Cristo. Nós temos a graça de Deus, né, irmã Morgane? Então, assim como Deus pede para a gente perdoar, nos manda perdoar,
Maxina, porque Ele já nos perdoou. Então nunca Deus manda, Emanivanda, a gente fazer uma coisa que a gente não tem. Ó, dá o que você não tem. Não, Deus sempre quando manda, manda algo que a gente tem, Everaldo. Deus não vai pedir para mim algo que eu não tenho, nem para os irmãos, vai pedir algo que tem. Eu tenho como perdoar? Tenho, porque eu fui perdoado. Nós somos perdoados. Amém, igreja? Glória a Jesus, aleluia. A Deus toda a honra, toda a glória. Domingo que vem, lição número 8. Muito boa essa lição, muito prática. Vamos dar uma estudando. Hoje vem alguns problemas, sempre vai ter alguma dificuldade aí, porque é um momento, né, irmão? Isso é tecnologia, enfim, alguma situação, mas no final deu pra gente aprender com o pastor José. Domingo que vem, Manilvana vai estar aí, ó. Estude aí número 8 na apostila, número 8. Deus abençoe. Até daqui a pouquinho com o nosso culto. Em nome de Jesus, hoje tem ceia do Senhor. Você da live no YouTube aí, ó, apronte seu pão, seu suco. Vamos participar no mesmo espírito, na mesma fé aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe.